noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a Ana Cláudia Batista, para quem não me conhece. Hoje é dia 1º de outubro de 2023, exatamente 19 horas. Eu falo da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Nesse momento está caindo uma chuva abençoada por Deus e vocês vão ouvir ela aí de fundo, tá? Espero que vocês recebam de Deus essa chuva aí onde você está e a mensagem que hoje eu tenho para compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, eu dou testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Eu dou testemunhos de milagres. Eu sou um milagre. Eu não canso de dizer isso porque eu perdi a visão tem 2 anos. Eu não enxergo de nenhum dos olhos por conta de uma doença que se chama neuromielite óptica. Então eu tive que renascer novamente, sabe? Eu tive que reaprender tudo de novo. E mesmo não enxergando o mundo natural, o físico, Deus ele me deu várias outras formas de enxergar, né, desse período para cá. Então não tem como eu não compartilhar e não crer que eu sou um milagre. Porque eu pensei que seria impossível viver dessa forma. Uma vez que eu nasci enxergando e enxerguei até os meus 44 anos. Hoje eu tenho 46 anos e eu tive que começar tudo de novo. E em cada instante da minha vida, cada ação, sabe, Deus ia sendo luz para os meus olhos. Então eu comecei a enxergar coisas do Espírito que eu não tinha acesso enquanto eu enxergava. Eu sou cristã também, eu esqueci de compartilhar isso, né, nesse vídeo agora com você, mas eu sou cristã e eu amo Jesus, eu estudo muito os evangelhos, eu amo a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. Isso transformou a minha vida nesse momento de mudança, né, tão difícil, né, tão inesperada. E isso me faz hoje estar aqui dando esse testemunho. Porque não pelo fato apenas de eu ter perdido a visão, mas pelo fato de eu ter que conviver e tratar uma enfermidade que é muito grave, é muito agressiva, é muito triste, é muito dolorida. Você fica sem esperança porque ela é uma doença degenerativa, desmielitizante. Então o quadro dela te leva a ficar paraplégica, deitada numa cama, ou então realmente te leva a óbito. Então é algo que é muito difícil de lidar e muito triste. Então eu consegui mudar essa realidade por conta da minha fé, porque desde que eu tive a perda dessa visão com o diagnóstico dos médicos, eu me posicionei na fé, sabe? Que eu viveria um dia de cada vez e cada um desses dias seriam dias abundantes, conforme a palavra de Deus promete para aqueles que creem, para aqueles que recebem Jesus. Então eu tenho certeza que essa enfermidade ela não é para me deixar aleijada numa cama, ela não é para me deixar triste, vivendo, sabe, dores. Não, ela é para que a glória de Deus, né, seja manifestada através da minha vida. Para que Deus faça milagres, sabe, para que eu possa ser voz para a palavra de Deus, para Jesus, né? Porque ele fez milagres e cada milagre que ele fez
falava para as pessoas, olha, vai, né, e contem o que foi feito, né? Ou seja, conta o milagre. E estudando os evangelhos, Jesus ele veio para curar os enfermos, os paralíticos, os mudos, os surdos e os cegos, e ressuscitar os mortos. Então, eu estudando e aprofundando nessa palavra, eu entendi muitas coisas quando ele fala em relação a fazer as pessoas enxergarem. Porque a palavra de Deus é assim, ó. À medida que você vai caminhando na sua fé, sabe, a palavra de Deus ela vai se aprofundando, ela vai tendo dimensões maiores, né? Então, chega um ponto, você começa com um alimento natural, né? Material, natural, mas depois, conforme você vai crescendo na fé, você vai recebendo alimentos do Espírito que você só recebe, né, caminhando, avançando na sua fé. Então você começa, quando você conhece Jesus, no meu caso eu conheci aos 19 anos, e você quer aprender a palavra, você vai buscar conhecimento da palavra de Deus, você só consegue viver aquilo que está realmente escrito ali, sabe? Literalmente o que está ali. Então, você fica limitado àquele alimento ali. Aí depois Deus vai falando, sabe? Vai te revelando coisas ocultas, que Ele só revela para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Então, e essa é a importância do Evangelho, que nós temos que nos atentar. Não somente ficar no início, sabe, da vida cristã. É como se você fosse um bebê e chegasse primeiro você passasse pelo berçário, depois pelo maternal, e você ficasse somente ali, né? E não, nós temos que crescer na fé. É como na vida. Então a gente vai crescendo, e à medida que vamos crescendo, vamos nos alimentando de algo mais sólido, de algo que seja mais do que você recebe quando você é bebê. Então, isso existe no espiritual quanto no natural. E então, a partir disso, nós vamos amadurecendo, né? E assim, gente, como eu trato essa doença, ela comete o seu sistema nervoso central. Então, às vezes, assim, me dá um branco, alguma coisa, tá? Mas não se preocupem, porque eu não vou deixar de expressar a glória de Deus, né, por conta disso. E esse é um desafio, né, que eu tenho, como é que eu posso dizer? Que eu tenho proposto a vencer, né? E cada dia eu estou vencendo, porque eu estou vivendo um dia de cada vez. Então, assim, só para vocês entenderem da fé, tá? Do que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou querendo passar para vocês. Então, assim, depois que eu perdi a visão, Deus começou a me mostrar no reino espiritual, Ele me fez enxergar de várias formas. Tanto as coisas naturais, porque hoje eu tenho que usar o tato, eu tenho que usar a audição para enxergar alguma coisa, né? Eu tenho que sentir o cheiro. E também ele me deu uma forma de enxergar no reino espiritual. Então a Bíblia hoje, a palavra de Deus, toda vez que eu leio, é a mesma desde que eu me converti, né, aos 19 anos. Mas hoje a palavra ela se renovou, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, tá escrito lá. Então eu consigo hoje ler a mesma coisa, o mesmo texto, mas com sentido maior. Não diferente, mas em outros sentidos. A mesma palavra tendo vários, como é que eu posso dizer? Não é sinônimo, mas várias... ela se multiplica, tá? Eu não sei explicar, gente, me desculpa.
E então assim, eu descobri, sabe, hoje que quando Jesus falava em curar, né, os cegos, quando ele curava, eu estudando e observando, então eu percebi que muitas das pessoas cegas que ele estava ali se relacionando, que ele também ensinou muito por parábolas, e ele deu a sabedoria, né, dos sábios, do Espírito, para aqueles que temem a Deus, e através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que guarda, né, a sabedoria para aqueles que temem ao Senhor, em obediência ao Senhor, tá lá em Provérbios, tá? Na Bíblia Sagrada. E então ele vai te revelando, sabe, em outras dimensões. E pra mim, gente, foi incrível, sabe, porque não tem como não se apaixonar por esse Jesus, sabe, tão maravilhoso, tão perfeito, capaz de fazer essas coisas com o ser humano. Eu ouvi já vários testemunhos de várias pessoas, né, falando de experiências que tiveram com Cristo. E eu ficava imaginando, meu Deus, né, como que deve ser isso? Eu queria tanto experimentar ao longo da minha vida cristã toda. Eu falava, Deus, né, como que eu faço para conseguir ver isso, né? O que Moisés viu as costas de Jesus na fenda da rocha. Paulo, que teve um encontro com Jesus, né, quando ele Jesus apareceu para ele, né, tirando a visão dele, apareceu para ele. E a partir desses momentos, eles se apaixonaram, sabe, pelo Cristo. E eu ficava imaginando isso. Na época de Moisés, Cristo não tinha vindo na Terra na forma humana. Mas ele tinha um relacionamento direto com Deus, sabe? Deus falava com ele. E eu falava, meu Deus, como é isso, né? Noé também foi assim, Deus deu instruções para ele criar uma arca. E eu tive também um encontro maravilhoso com Jesus, sabe? Pra mim, gente, foi assim algo que eu falei, meu Deus, eu não sabia que isso existia dessa forma, sabe? E é maravilhoso, gente. E eu falo, eu dou testemunho vivo, gente, que eu sou cheia de Deus, eu sou cheia do Espírito Santo, eu sou cheia de Jesus dentro de mim. E dentro de mim tá cheio de vida. Essa carne aqui, ó, ela, né, existe nela uma enfermidade, que é a neuromielite óptica, que eu não adquiri, né? Foi algo que veio, eu classifiquei como incidental, porque não foi do meu querer, mas Deus sabe por quê, né, dessa enfermidade. Ele permitiu que eu tivesse essa enfermidade na carne. E eu creio que é para que a glória dele seja manifestada através da minha vida. Então hoje, gente, mesmo eu não enxergando por fora, eu enxergo, sabe? Eu dou testemunho vivo de que somente a minha carne não enxerga, sabe? Mas eu não posso esperar, eu creio que Deus é capaz, pode fazer esse milagre de curar essa visão física. Porque eu desejo enxergar novamente. Mas ele sabe de todas as coisas. O tempo vai ser dele, sabe? Mas eu enxergo. Eu não sou uma cega que guia outra cega. Porque o cego que guia outro cego é aquele cego que não enxerga essas coisas. Se eu não enxergasse nada do Espírito, realmente eu não poderia fazer nada. Mas eu enxergo, sabe? Deus trouxe luz para dentro de mim. Deus trouxe luz para os meus olhos. Sabe, eu consigo ser feliz diante de algo tão trágico assim pra mim, né, que foi, porque jamais eu imaginei isso na minha vida, né, tão nova e de repente, né, do nada, ser surpreendida, né, por essa enfermidade que deixou essa sequela tão assim, grave, né, que para a medicina não se tem o que fazer, porque houve atrofia dos nervos ópticos dos dois olhos, né? Cada um foi atrofiado. Então, não existe ainda transplante de nervo óptico, não existe cirurgia ainda. E para vocês terem uma ideia, até as medicações que tratam a neuromielite óptica, eu já tomei todas, que tem aqui
aqui disponibilizadas no Brasil. Eu não sei como está fora do Brasil esse tratamento. Mas as do Brasil eu já tomei todas e não conteve, sabe, a evolução dela. Então hoje os médicos jamais desistiram de mim. Eu sou muito bem tratada por eles, graças a Deus, pelo conhecimento deles, pelo estudo deles. E hoje eles tentam uma medicação que é para a pessoa que tem órgão transplantado, que recebe um órgão transplantado. E eu nunca recebi um transplante, sabe? Mas eu profetizo em cima de tudo também, porque a palavra tem poder. Eu falo, Deus, eu recebo do Senhor um novo nervo óptico, sabe? Porque o Senhor é capaz de me dar outro nervo óptico, sabe? Eu pego todas as minhas medicações e apresento diante do Senhor e eu falo, Deus, né? O Senhor está aqui também, nessas medicações. O Senhor que deu inteligência para o homem criar os medicamentos. Então o Senhor já está fazendo cura e milagres já faz muito tempo. O que faltava e o que falta é nós enxergarmos isso, sabe? Porque nós só enxergamos um milagre se a gente vê como foi na época de Cristo. Só que Cristo, gente, ele não vai voltar mais na forma de carne, sabe? Ele vai vir agora em glória, em espírito. Então, aquele período das pessoas terem que ver a fé de tipo a fé de Tomé, a gente não vai ser possível mais daquele mesmo jeito, sabe? As coisas, né, vão caminhando, né? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem fica parado no meio do caminho, gente, não vai para lugar nenhum. Você não vai ver Cristo, você não vai conseguir cumprir uma jornada. É a mesma coisa, você sai da sua casa para ir trabalhar, chega na esquina, você para e fica lá. Você vai para o seu trabalho, você vai realizar as suas ações do dia? Não vai, né? Então a gente precisa caminhar. Assim, tanto na vida natural, no relacionamento, em tudo que nós vamos fazer, como também na fé, a gente precisa caminhar, sabe? Olhando para frente, seguindo o propósito, não se deixando levar pelas tentações, não se deixando distrair, sabe? Do propósito de Deus por conta de enfermidades, por conta de tribulação, por conta de perdas. Porque, gente, se você estudar os evangelhos, que coisa mais linda, é Jesus falar, o mundo já é do maligno, vai acontecer isso e isso, vai ter tragédias, vai ter não sei o que, mas vocês permaneçam em mim, sabe? Porque se nós permanecermos nele, gente, isso pode acontecer o que for, que dentro de você, sabe, não vai faltar nada, como não tem faltado pra mim. As pessoas me olham, me veem assim, jamais pensam, gente, que eu lido todos os dias com essa doença, com os efeitos colaterais dela. Agora, por exemplo, no momento, eu sinto minhas pernas formigarem, dores nos ossos das pernas, mas eu não deixo de viver, sabe? Eu não expresso essa dor para ninguém. Então, nós precisamos gerar vida. Então a vida tem que sair de dentro de nós. Porque senão se a gente não começar a colocar a nossa vida, sabe, expor a nossa vida com as palavras, porque foi através da palavra que Deus criou todas as coisas, nós vamos morrendo, sabe? Quantas pessoas hoje estão mortas espiritualmente falando, deitada numa cama, que poderiam hoje estar realizando seus sonhos, poderiam hoje estar falando da palavra de Deus, sabe? Sendo curado, sendo renovado, sendo somado e não diminuído e não perdido. Então, que você que estiver ouvindo essa mensagem, reflita, sabe? Que o Espírito Santo, ele fale com você, porque eu decidi ser voz para ele. E a sua palavra vem e ela jamais volta vazia, sabe? Que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio da sabedoria de Deus. Mas para isso, dê um passo de fé na sua vida.
Se você é uma pessoa que, eu não sei quem está ouvindo essa mensagem, mas se você é uma pessoa que jamais acreditou em Deus, pare agora para refletir e fala, Deus, agora eu vou ter um tempo com o Senhor, se mostre para mim, fale com Ele, sabe? Hoje nós temos total acesso à palavra de Deus por causa de Jesus Cristo, então Ele abriu caminho para nós, nos achegarmos ao seu reino, né, do Espírito, ainda carnais, ainda como ser humano aqui na Terra. Então nós temos acesso, e esse acesso, né, através da obra de Deus. Então é através da nossa obediência, as nossas renúncias ao pecado, as nossas renúncias aos erros, né? Então isso é muito importante. E por tudo que eu estou passando hoje, da glória de Deus, eu não posso, gente, não dizer, não expressar. Eu poderia aqui falar de várias coisas, mas eu vou priorizar dar testemunho de Jesus. Então, eu espero assim que você aí do outro lado seja abençoado por essa palavra. E que você também comece a perceber, a enxergar os milagres que Deus tem feito em você ou pessoas próximas de você. Deem testemunho, gente. A gente precisa falar dos milagres. Hoje em dia as pessoas estão descrentes porque não ouvem de ninguém que Deus fez um milagre, porque as pessoas esperam ver um milagre, aquela coisa assim, mirabolante, ou uma mágica, ou ver mesmo assim a pessoa pulando, que não pulava, que não andava. Gente, Deus ele pode fazer todas as coisas no nome de Jesus, mas não somente isso, sabe? É o que eu estou falando, hoje é um tempo que Deus tem nos revelado essas outras formas de milagre, sabe? Que são os milagres que nós precisamos perder essa visão da carne para enxergarmos as coisas do Espírito, a sermos gratos, a agradecer a Deus, porque quantas vezes reclamamos das coisas, eu reclamava muito, sabe? Mas depois que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu só tenho a agradecer, sabe, a Deus. Eu não tenho nada para reclamar, eu não tenho uma vírgula para reclamar do Senhor por eu não ter visão. As pessoas falam para mim, nossa, Ana, mas você não merecia isso. Eu falo, gente, não é por mérito. Não é por mérito, é pela graça que nós recebemos tudo do Senhor. E outra, essa enfermidade é para que a glória dele seja manifestada na minha vida, para ele fazer milagres através da minha vida, para eu poder fazer os cegos enxergarem, sabe, que sejam da forma do Espírito, para eles passarem, as pessoas vivas enxergarem elas próprias, que elas têm valor, que elas são amadas, que elas são queridas, que elas têm um pai eterno, sabe? Se elas receberem Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos deu condições de sermos chamados filhos de Deus. Então aproveitem essa oportunidade, ninguém mais dá essa oportunidade para o ser humano, sabe? Porque é muito fácil hoje viver do pai da mentira ou do diabo, como assim é relacionado na palavra. Então, só Deus te garante isso. E servir ao pai da mentira, uma hora você vai pagar essa conta, sabe? E você vai herdar a morte. E com Jesus não, você, além de receber o amor de Deus dentro de você, você vai receber a vida eterna. Amém, gente? Então, a mensagem é essa para esse vídeo. Espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Eu peço desculpas por eu gaguejar, eu peço desculpa pelo tempo do vídeo, tá? Por ficar grande, mas é assim que eu consigo raciocinar. Então eu não vou apagar nada, eu não vou tirar nada se não tiver ficado de acordo com o profissional da internet,
de acordo com os vídeos profissionais, porque aqui é tudo amador, aqui eu estou exercendo o que eu consigo fazer, sabe? Então, e assim eu vou crescendo. E quando eu tiver condição, eu vou fazer os vídeos profissionais, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não deixe de compartilhar com quem você crê que possa ser abençoado por essa mensagem, amém?